Sejam muito bem-vindos ao canal Monumentos, meu nome é Alexandre Loja. Eu sou Eduardo Loja e hoje vamos conhecer um pouco da história do Exército da Terracota, um intrigante e enorme exército de estátuas rico em detalhes. Já se inscreva se for novo por aqui, nesse canal somos apaixonados por conhecer todos os detalhes dos monumentos mais fascinantes da nossa história. Vale lembrar que não somos especialistas, mas somos apaixonados por história e acho que é legal que a gente conheça juntos um pouco da história desses monumentos incríveis. Então, sem mais enrolação, sejam muito bem-vindos e vamos logo pro vídeo. Finalidade e data. Exército de Terracota, Guerreiros de Xi'an ou ainda Exército do Imperador Qin é uma coleção de esculturas de terracota representando os exércitos de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. As imagens em terracota foram enterradas junto ao seu mausoléu. A tumba fica perto de uma pirâmide de terra com 47 metros de altura e 2,18 km² de área. A construção desse mausoléu começou em 246 a.C. e acredita-se que 700 mil trabalhadores e artesãos levaram 38 anos para completar. Descoberto. Por incrível que pareça, esse enorme exército de estátuas foi descoberto somente em março de 1974, por agricultores locais que escavavam um poço de água a leste do Monte Lishan, uma elevação de terra feita por mãos humanas e que contém a necrópole do primeiro imperador da dinastia Qin. A cerca de 15 metros de profundidade, um dos homens deparou com um objeto estranho. Escavando em volta, percebeu que era uma cabeça em terracota que ele arrancou a golpes de martelo e trouxe para a superfície. Após as autoridades terem sido informadas, não demorou muito até os arqueólogos perceberem que se tratava de um achado inédito e extraordinário. Não era uma, mas milhares de figuras em terracota. As esculturas e a quantidade de soldados. Os soldados variam em altura de acordo com suas funções, sendo os generais os mais altos. As estátuas incluem guerreiros, carruagens e cavalos. Estimativas atuais são de que nos 3 poços que contêm o exército de terracota havia mais de 8.000 soldados, 130 carruagens com 520 cavalos e 150 soldados de cavalaria, a maioria dos quais ainda estão enterrados nas covas nas proximidades do mausoléu de Qin Shi Huang. Outras esculturas de terracota não militares também foram encontradas em outros poços e incluem funcionários, acrobatas e músicos. Criadas com grande realismo e variedades de posições, as estátuas que originalmente eram coloridas pesam em média 260 quilos cada uma. Elas formam um verdadeiro exército dividido em batalhões com 4 diferentes hierarquias e localizados de costas para a tumba do imperador e de frente para o antigo território inimigo. Manutenção do monumento. A área ainda não foi devidamente explorada por se temer que a erosão provocada por chuvas possa danificá-la. A área então foi coberta com um telhado especial. As escavações arqueológicas dos soldados de terracota estão em curso ainda, 50 anos após a sua descoberta. Isto se deve à fragilidade natural do material e sua difícil preservação. As escavações são proibidas porque não há garantias de que elas não causariam sérios e irremediáveis danos à estrutura da construção. Tudo o que se sabe é sustentado pelos textos de Qian e por investigações feitas com sondas ao redor do local. Como eram criadas as estátuas? Terracota é literalmente terra assada em fornos com temperatura relativamente baixa. Após queimar cada figura, ela era coberta com uma camada de laca para aumentar a durabilidade. Eram também coloridas para aumentar o realismo da aparência das figuras e de suas roupas e equipamentos. Algumas peças ainda retêm traços da pintura, mas a exposição ao ar rapidamente causa o descascamento ou a descoloração. Cada figura porta armas reais como lanças, arcos ou espadas de bronze. Acredita-se que estas armas foram feitas antes de 228 a.C. e podem ter sido usadas em guerras. Carruagens feitas com grande precisão e detalhes também foram incluídas como parte do exército do imperador Qin. As figuras de terracota eram fabricadas em oficinas por artesãos do governo e eram então colocadas em seu lugar. Informação militar de acordo com sua patente e posto. As figuras eram em tamanho real e estilo natural. Variavam só em peso, vestimenta e penteado de acordo com a patente. A pintura da face, expressão facial individualizada e as armas e armaduras reais utilizadas criavam uma aparência realista e mostravam a qualidade do trabalho e a precisão envolvida na sua construção. Se você está gostando do conteúdo, por favor, deixe seu like e se for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Seu apoio é muito importante para a gente continuar motivado e trazendo mais conteúdo para vocês. As trincheiras do exército. As figuras de terracota eram fabricadas em oficinas por artesãos do governo e eram então colocadas em seu lugar em formação militar de acordo com a sua patente e posto.
As figuras de terracota foram encontradas em 3 diferentes trincheiras e uma quarta foi encontrada vazia. Acredita-se que a trincheira maior, contendo mais de 6.000 figuras de soldados, carruagens e cavalos, representavam a armada principal do primeiro imperador. A segunda trincheira continha cerca de 1.400 figuras de cavalaria e infantaria. Também com carros e cavalos, representava a guarda militar. A terceira continha a unidade de comando, com oficiais de alto nível, oficiais intermediários e um veículo de guerra puxado por 4 cavalos. É a menor das trincheiras, com 68 figuras. Por dentro do mausoléu. Não há como quantificar as riquezas enterradas junto com o imperador. Segundo os historiadores, existem lá dentro centenas de pedras preciosas, objetos raros, livros e até instrumentos musicais espalhados por todo o mausoléu. Vale lembrar que o que se conhece é apenas uma parte de um largo complexo que ocupa quase 100 km² e que inclui outras estruturas, túmulos, artefatos e câmaras não examinadas. O túmulo do imperador, por exemplo, permanece selado até hoje. Para evitar o ataque de ladrões, armas foram preparadas para atirar automaticamente. Qualquer um que invadisse o local certamente teria uma morte violenta. No topo do mausoléu existe uma câmara fechada. Os arqueólogos especulam que ela tenha servido como um corredor de passagem para a alma do imperador. Acredita-se que exista ali uma grande quantidade de moedas. O caixão do imperador foi colocado sobre um grande mapa da China, com os rios e mares representados com mercúrio. Isso prova que os chineses já tinham conhecimentos avançados de topografia mesmo naquela época. Incêndio contra o exército. Escavações no sítio mostraram com grande precisão restos de um incêndio que queimou as estruturas de madeira que abrigavam o exército de terracota. Como Sima Qian escreveu em seu livro, o incêndio seria uma consequência de uma revolta liderada pelo general Shan Yu menos de 5 anos após a morte do imperador. O autor ainda disse que um dos atos do general Yu foi o saque da tumba e seu posterior incêndio. Apesar do incêndio, muitos dos guerreiros de Xi'an sobreviveram em vários estágios de preservação, cercados, porém, pelos restos das estruturas que ficaram queimadas. Terremoto em 2008. O grande terremoto que abalou a China pouco antes dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, afetou também alguns dos guerreiros, movendo cabeças e braços e até causando algumas rupturas. Depois do desastre, que marcou 7,9 graus na escala Richter, o museu foi fechado por um tempo à visitação. Os guerreiros de Xi'an são hoje um fenomenal sítio arqueológico e um ícone do passado distante da China. O poderio do primeiro imperador, Qin Shi Huang, é evidente na massiva e monumental presença de seus soldados eternamente prontos a proteger o seu líder. O monumento foi classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987. Ele está hoje sujeito a um regime especial de proteção por parte das autoridades chinesas, além de constituir uma das mais famosas atrações turísticas da China. E aí, o que você achou do Exército da Terracota? Queria agradecer demais para você que assistiu até aqui. Mais uma vez peço que deixe o like e se inscreva se for novo aqui no canal. Deixe nos comentários sua opinião e nos diga que monumento você deseja conhecer por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Xi'an sobreviveram em vários estágios. Não, eu tava tranquilo, você que vai. Não, vai, para de idiotice. Os de Xi'an sobreviveram em vários Eu tô indo, tô conseguindo. Apesar do incêndio, muitos do guerreiro. Eu desisto, parou. Apesar do incêndio.